Tarde a todos. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública promovida pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, decorrente da aprovação do requerimento número 300/2013, de autoria do deputado Everton Rocha, para discutir a desapropriação rural na unidade de conservação Rebio Gurupi, no estado do Maranhão. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença dos ilustres convidados, bem como de todos os expositores parlamentares e demais presentes. Convido para compor a mesa os senhores expositores. Senhor João Novaes, diretor de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades, representando o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente. Senhor Edson Nunes Pereira, presidente da Associação dos Produtores Rurais de Alto Gurupi, aqui já presente, da Provale. Senhor Gregory Bandeira da Silva, geomensor e responsável técnico da Associação dos Produtores Rurais do Alto Gurupi, a Provale, já está aqui. E a senhora Maria de Jesus Félix, representando o senhor Arnóbio Rodrigues dos Santos, prefeito municipal de Centro Novo, Maranhão. Os demais convidados ou convocados, pelo requerimento, não se fizeram presente. Convidar também o meu colega deputado Everton Rocha, autor do requerimento, para se fazer presente aqui na mesa. Dando continuidade à presente reunião, informo que a lista de inscrição para os debates encontra-se sobre a mesa. O parlamentar que desejar interpelar os expositores deverá dirigir-se primeiramente à mesa e registrar seu nome. Esclareço aos senhores expositores e aos senhores parlamentares que a reunião está sendo registrada no computador por problema de técnicos da casa e no computador para posterior transcrição, e por isso solicito que durante suas exposições falem ao microfone. Informo ainda que os convidados não poderão ser aparteados no decorrer de sua exposição. Somente após encerradas as exposições, os deputados poderão fazer suas interpelações, tendo cada um prazo de 3 minutos e um interpelado igual tempo para responder, facultados a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Os apartes de interpelações deverão ser feitos estritamente quanto ao assunto objeto da audiência pública, nos termos regimentais. Peço ainda aos expositores que assinem a autorização para publicação e utilização pela Câmara dos Deputados de suas imagens e vozes gravadas no decorrer desse evento. Eu, a pedido e compreendendo a solicitação, gostaria, relator, de conceder a palavra ao representante do ICMBio por último, em razão da manifestação dele de ouvir também o pleito dos presidentes das associações, do representante do prefeito, da representante do prefeito, e posterior fala do representante aqui do ICMBio, que
que poderá, na sua explanação, já dirimir algumas dúvidas com relação às questões aqui encaminhadas. Por isso, eu passo a palavra ao senhor Edson Nunes Pereira, presidente da Associação dos Produtores Rurais de Alto Gurupi. Aprovale. Vossa Senhoria tem 10 minutos para fazer a sua exposição. E eu passaria também a presidência aqui ao deputado Everton, em decorrência de participar de outra reunião de bancada. Eu passaria a presidência ao nobre deputado. Pode iniciar. Comandante. Se você quiser. Obrigado. Se você, eu volto. Aí o nosso amigo Carlos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Alves, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura e Integração da Amazônia, deputado Jerônimo Gorguen, excelentíssimo senhor deputado Everton Rocha, deputado este que enobrece a bancada do Estado do Maranhão nesta Casa Legislativa, saúdo os demais, na pessoa do representante do Instituto Chico Mendes, doutor João Novaes. Saúdo também a representante da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão, a senhora Jesus. Saúdo também o meu nobre colega Gregory Bandeira, companheiro de luta nesta causa. Sinto-me honrado de, neste momento, representar realmente uma grande parte do povo brasileiro, fato que renova nossas esperanças por estarmos sendo recebidos nesta honrosa Casa Legislativa. Portanto, em homenagem a vossas excelências, trago à baila a venha senhora, mas sempre presente frase do professor Carlos Castanhede, que ensina: qualquer caminho é apenas um caminho e não constitui insulto algum para si mesmo ou para os outros em abandoná-lo quando assim ordena o seu coração. Olhe cada caminho com cuidado e atenção. Tente-o tantas vezes quantas julgar necessárias. Então faça a si mesmo, e apenas a si mesmo, uma pergunta: possui este caminho um coração? Em caso afirmativo, o caminho é bom. Caso contrário, esse caminho não possui importância alguma. Excelências, o que nos traz neste momento é o sentido do coração que nos faz trocar a citra das alegações a seguir. Tecer comentários a respeito da pauta em referência é tarefa até certo ponto delicada, que exige argúcia e cuidado, uma vez que se trata de um assunto complexo, suscetível dos mais diferentes comentários, podendo ser explorado sob vários ângulos e apresentados através de diferentes cores. Convém assinalar que a pauta dos trabalhos meio ambiente está diretamente ligado à vida humana, que, na verdade, nós, homens, não podemos prescindir dos valores inerentes à vida universal. Assim, o é que constantemente o homem remove obstáculos, supera dificuldades e vence desafios. O desafio que se mostra presente circula na instabilidade social que acomete a população, quando se vê ameaçada de forma até certo ponto hilária o direito à propriedade,
este valor de nível constitucional, alojado no artigo 5º, parágrafo 22 e 23 da Constituição Federal, e estendidos nos demais diplomas legais pátrios, questão que envolve terras, em suas maiorias adquiridas há mais de meio século atrás, incentivado pelo próprio governo federal no seguinte slogan: integrar para não entregar. Destarte o que nos traz aqui nesse momento, como colocado várias vezes em nossas reuniões no nosso Estado e até mesmo aqui nesta casa e no ICMBio, não é somente questão sobre a necessidade de petróleo, sobre a inópia do gás, da diversidade da necessidade de hidrelétricas, localizado em áreas que nunca atingirão o potencial a qual fora construído, que em conjunto das misérias acima causam sérios prejuízos ao equilíbrio ambiental. No que tange ao último, hidrelétrica, resta provado a morte de inúmeros biomas, cujo empreendimento aniquilara talvez espécies de animais e vegetais nem conhecidos dos cientistas, prejuízo imensurável, sustentado na loucura de estudos de impactos ambientais que serão julgados naturalmente com sanção imposta não só para nós, e sim para toda a humanidade. O que se fala em nossas reuniões é o que naturalmente expressa a força do povo brasileiro, que nós também fazemos parte. Sabemos, no entanto, a preocupação iminente do povo brasileiro, tendo em vista que a situação acima demonstrada não caracteriza país desenvolvido. Se o fosse, diante a palavra, os Estados Unidos resistiriam com facilidade à convulsão ambiental que acomete o dia a dia, com furacões e tornados, demônios estes criados pelo homem. Em analogia, aproveitamos este momento em empurrarmos as agonias que corroem nossos sonhos, a qual quer aqui evitar que se perpetue com vírus a sociedade. Excelências, é público o mercado do consumo e de trabalho na região ora debatida. Não circula apenas em torno da extração, transporte e beneficiamento de madeiras. Também existem outras atividades, como podemos citar, produção agrícola, na bela campanha de criação de gado, seguido nas humilhações das bolsas dignidades, que tem como cognome o disfarce de Bolsa Escola, na má companhia da Bolsa Família, fito eleitoreiro, acompanhado de aposentadoria rural, questão típica de região miserável, que enche os olhos de lágrimas dos comerciantes, nossos velhos quitandeiros, devido os cidadãos não terem de trocar sua dignidade por migalha, oferecida de forma errada, que causa na região um alvoroço de jovens que querem viver somente às custas dos idosos, para não se falar das meninas que são levadas a emprenhar para ter direito a tal malefício do governo. Excelências, tal situação se perpetuará se, ao invés de possibilitar as atividades agropecuárias dos donos das propriedades cercados pela Rebio do Gurupi, o governo empurrar goela abaixo multas sem sentido, pois na área ora debatida, a maioria das atividades de plantação de pasto fora efetuada antes do decreto que criara a reserva tido como integral. Portanto, em outra seara jurídica, o caso seria tido como abotis criminis, ou seja, o fato de atualmente existir suposto espírito de ilicitude naturalmente seria abolido, até porque o governo que fomentara o episódio. Ademais, o que se vê nas passeatas atualmente que corrói as autoridades, situando no desgaste político que faz fluir a crise de descrédito do governo brasileiro, é o saldo de decisões insensatas que se amontoam via decretos, medidas provisórias e etc. Saldo que não nos traz confiabilidade, tempero insípido no condimento do Executivo. A questão não é somente minérios e política energética, ou seja, dinheiro, dólar, que se faz fato ao interesse público.
como condição de dar continuidade ao crescimento do país. O exemplo são as manifestações radicais que o povo mesmo criou durante esses anos, devido aos desvios de dinheiro público, e os atirou dentro das manifestações, gemendo no insulto de manifestações radicais. Estes frutos das administrações incoerentes que prejudicam também retomar a credibilidade nesta casa. O que importa no momento é que o homem não come ouro, não come prata, nem bronze. O que nós comemos é farinha, questão que até pouco tempo parecia ser pequena, sem importância, como num passo de mágica se torna em coisa grande, visto o preço do produto que em nossa região beira o patamar dos R$15. Fato insustentável que merece a atenção de vossas excelências. Neste imenso Brasil, ninguém produz nada. Quando querem produzir, são impedidos. Pior, taxados de marginais, em caso do meio ambiente. Portanto, resta a consignar o que sabemos fazer é produzir. Por isso e por outras coisas que aborto comentários no momento, visto o povo já ter refletido nas ruas o querer, nos mais longínquos rincões brasileiros. Assim, não faz necessários exaurirmos discussões de respeito. Amanhã passará a ser coisa do passado. A lição já fora dada pelos jovens e, de forma clara, não será necessário presentearmos o Brasil com passeatas, com fito de alienar que a ampliação da área em comunhão dos descasos com a nossa região não corresponde à fruição da realidade brasileira. Senhores, muito obrigado e passo a palavra ao... Ok. Muito obrigado, senhor Edson Nunes, presidente da Provale. Eu vou passar a palavra para o senhor Gregory Bandeira, ao mesmo tempo que eu registro já a presença da deputada estadual Vianney Bringel, deputada estadual do Maranhão, e que está presente também na nossa audiência. E pedir aqui para o pessoal da mesa aqui do som melhorar aqui o nosso áudio, que estou sentindo um pouquinho baixo ele. Senhor Gregory, 10 minutos. Vai, é no verde, vai, solta. Aí, obrigado. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus e cumprimentar a todos aqui presentes, em nossa mesa, os nossos excelentíssimos deputados, aqueles que compõem nossa base, que agradeço muito ao nosso deputado Everton Rocha por estar nos proporcionando esta audiência pública sobre uma questão muito importante, que seria essa suposta Rebio Gurupi, né? E como no título de Jalmen Sou, responsável técnico da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Gurupi, venho hoje aqui demonstrar a todos as qualidades técnicas em que situa-se as populações da circunstância e das dependências da Rebio. Para tanto, elaborei projetos de averbações de produtores rurais e também elaborei propostas ao Instituto Chico Mendes e ao IBAMA, que todos estão com o nosso deputado Everton Rocha e à disposição dos mesmos órgãos. E agora eu gostaria de descrever tecnicamente, em um contexto histórico, né, e técnico, para que de forma mais culta vocês observassem. E eu gostaria de muita atenção de todos, porque são conteúdos de extrema qualidade, de um contexto histórico que vocês precisam para estar tendo um embasamento técnico. Então, gostaria de começar pelo contexto histórico. A Reserva Biológica do Gurupi foi criada no ano de 1988 pelo Decreto Presidencial de número 95.614 de 1988, com o seguinte texto: no artigo 1º, fica criado no estado do Maranhão a Reserva Biológica do Gurupi, com o objetivo, dentre outros, de preservar a amostra representativa da região de floresta tropical úmida da chamada pré-Amazônia maranhense, com sua flora,
fauna, geologia e demais aspectos biológicos e abióticos associados. Também podemos descrever a localização da reserva neste decreto, a cujo reza da seguinte forma. No artigo 2º, a reserva biológica do Gurupi, realizada no porção noroeste do estado do Maranhão, tem os seguintes limites, descrito a partir das folhas planimétricas em escala 1 para 250 mil mir, número 124 e 125, editados pelo projeto Randa Brasil, em memorial conforme decreto em anexo, dando um total de uma área exageradamente grande de 341.650 hectares. E nos 341.650 hectares. E nos termos do artigo 15 do mesmo decreto de lei número 3.365, de 21 de janeiro de 1941, modificado pela lei número 2.186, de 21 de maio de 56, fica já chamado o produtor rural, ali naquela localidade, de expropriante, e o mesmo autorizado a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação. Assim dizendo, os mesmos classificados como expropriantes por este decreto, antemão, são produtores rurais, os cujos foram apossados em suas terras pelo governo federal e pelo governo estadual do Maranhão, onde os mesmos receberam títulos de domínio definitivo, cartas de anuência, entre outros documentos que ortogam a posse definitiva ou provisória aos produtores rurais que estão instalados e apossados nas dependências da Rebil Gurupi. Componente dos 3 municípios que compõem as dependências da suposta Rebil, diretamente, sendo eles Bom Jardim, Centro Novo do Maranhão e São João do Caru, Maranhão. E ainda, aqueles que ficam em sua circunstância, afetando direto e indiretamente sua população, sua economia e seu espaço geográfico. São eles, Zé Doca do Maranhão, Buriticupu, Maranhão, Bom Jesus da Selva, Maranhão, Alto Alegre do Pindaré, Maranhão, Itinga do Maranhão e, economicamente, Paragominas do Maranhão. Do Pará, desculpe. Ao criar uma reserva biológica deste porte, deve-se fazer um levantamento minucioso, o qual descreve sua endometria florestal, o impacto ambiental e social da área a ser manejada. Um levantamento sobre a estrutura fundiária, entre outros fatores que provem em público que a criação da mesma seja de fato necessária, oferecendo às populações de sua circunstância o plano de manejo que seja economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Porém, por outro lado, os responsáveis pela elaboração um levantamento sobre a estrutura fundiária, entre outros fatores que prove em público que a criação da mesma seja de fato necessário, oferecendo às populações de sua circunstância o plano de manejo que seja economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Porém, por outro lado, os responsáveis por a elaboração da mesma não fizeram sequer um levantamento topográfico, nem planimétrico, nem aéreo, ou mesmo levantamento geodésico. A mesma planta e memorial descritivo foram tirados de levantamentos inconsistentes com o sistema de coordenadas geográficas brasileiro, oferecendo diversas discrepâncias e confrontantes errados, bem como seus vértices nunca foram, de forma alguma, locados ou mesmo sua extrema e limites foram demarcados. E ainda, os vértices da planta baixa divergem com a área descrita no memorial descritivo que iremos observar à frente. Como já pudemos ver, a população que constitui os limites da Rebil Gurupi são de característica, em sua maioria, carente, pois são agricultores familiares, os mesmos apossados pelo governo federal e governo estadual, em suas posses de terras, em assentamentos, na maioria, tais como Pé Sambra, Pé Brejão, Pé Amazônia, Pé Gurupi, Gleba Maranhense, entre outros nos diversos municípios que englobam a suposta Rebil Gurupi. Quanto à sua floresta, podemos evidenciar que a mesma foi criada no porção noroeste do estado do Maranhão, na conhecida pré-Amazônia maranhense, onde na mesma constitui-se de mata remanescente, apesar de na mesma já estar devastada cerca de 42,8%.
destinados à criação de gado, ovino-caprinocultura, agricultura de grãos e permacultura. Sabendo ainda que esses 42,8% estão manifestados em manifestação direta de posse efetiva, por cultivo de pasto, plantio de campos agrícolas e roças de toco. De acordo com dados da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Maranhão, só em produção pecuária dos municípios envolvidos nas dependências da Rebio Grupi, tem-se observado um rebanho de aproximadamente 120.848 cabeças de gado. Bovino, sem dizer de caprinos, ovinos e aves, que ainda são cultivadas na região, que a Agência de Defesa Agropecuária é de difícil administração dessas menores cabeças de rebanho. Dentro da suposta Rebio Grupi. Tem diversas vilas proporcionadas nos municípios envolvidos nas delimitações da suposta Rebio Grupi. A criação de gado tornou-se uma cultura integrante da região, por oferecer solos férteis ao cultivo de capim e fácil controle do rebanho, e visto o ponto de vista de comercialização do seu produto, das propriedades rurais, uma vez que na área é muito precária as estradas vicinais, pois não há possibilidade das prefeituras construírem estradas, pois não é permitido, uma vez que nossas áreas estão em litígio e o IBAMA não outorga licenças ambientais para a efetiva construção de estradas vicinais em nossas regiões. Quanto a isso, sofre um impacto socioambiental, tal como vimos acima na criação da suposta Rebio no ano de 88, ao ser criado e homologado pelo decreto 95.614 de 88, a mesma já iniciou-se viciada ao erro. Na sua criação foi totalmente errada, oferecendo prejuízos ao Brasil e risco à população de moradores que ali viviam, na época, pois, de acordo com o decreto que regulamenta as reservas biológicas do país, que nele descreve que não há nenhuma possibilidade de na mesma constar seres humanos, em suas dependências, tão quanto em suas circunstâncias, descrevendo para tal uma área de amortecimento conhecida popularmente como área de cinturão verde, que abrange um raio de 10 quilômetros em torno da mesma, onde não há possibilidade de trabalho produtivo nas dependências da mesma, que, de acordo com o levantamento, atinge direto e indiretamente uma população de aproximadamente 40 mil pessoas na zona rural, transformando uma área de cerca de 639.650 hectares, que, conforme lei, deveriam ser desapropriados para fins de uso da República, apenas com o intuito de preservar a área descrita. Para se ter uma ideia, cerca de 70% da área rural do município de São João do Caru seria invadida pela suposta Rebio. A zona rural de São João do Caru deixaria de existir já um município pequeno, certo? Ainda desapropriando os 45 mil produtores rurais, agricultores familiares espalhados pelos municípios das dependências da Rebio Grupi, aqueles que trabalham pela subsistência de suas famílias, em suas propriedades rurais, as cujas também virando propriedades de uso da República, onde destina-se a preservação e somente a pesquisa. Porém, por outro lado, nunca e de qualquer forma foi estudada ou pesquisada as dependências da Rebio Grupi, com fins científicos em qualquer que sejam os assuntos ambientais ou biológicos. Nunca, de qualquer forma, foram eleitos fóruns de conscientizações ambientais. Nunca, em nenhuma hipótese, os agentes fiscalizadores da mesma convocaram a população que ali vive para que, de forma coletiva, discutam sobre a desapropriação, ou mesmo a indenização de suas posses definitivas, ou ajuste-títulos, ou suas inversões fixas e semifixas, muito menos seus semimoventes constituintes das suas propriedades rurais. Dessa forma, agindo inconstitucionalmente, a suposta Rebio Grupi está sendo contestada, pois os seus administradores agiram contra os princípios descritos no decreto de sua criação, e com o projeto de decreto legislativo, representado na pessoa do nosso deputado Everton Rocha, por número de 214, de 2013, susta os efeitos do decreto 95.614, de 12 de janeiro de 1988, que cria a suposta reserva, onde o mesmo já está protocolado e disposto no Congresso Nacional. Bem, senhores, eu gostaria de agora, se a parte técnica pudesse demonstrar a imagem 1.0,
que eu trouxe para vocês terem uma ideia do que seria a área da Rebio Gurupi e a circunsistência, que seria a área de amortecimento, e o impacto social que ela traria à economia dos municípios de sua circunsistência. Um momento, por favor. Bem, nesta imagem, com licença, deputado, e com licença, senhores, por favor. Nesta imagem que vocês estão observando, ao centro, é a Rebio Gurupi, com área de 341.650 hectares. E em volta dela vocês podem observar um risco um pouco esbranquiçado, mais fraco. Este risco seria a zona de amortecimento, que afetaria também os diversos municípios em sua região. Que essa seria o Cinturão Verde, que dá um total de um raio de 10 quilômetros. Que também, por lei, não há a possibilidade de produtores rurais ficarem ali. Pois sim, o Cinturão Verde seria uma zona de amortecimento para que nela preserve a fauna e a biota, que se distingue a maior distância dos seres humanos, para que ali naquele local preserve a maior quantidade da fauna e da flora com o intuito de pesquisa. Porém, 42,8% desta área, tanto do Cinturão Verde quanto da área da Rebio Gurupi, está devastada. E, como eu falei há pouco, está manifestada por posse. E legitimada pelo governo do Estado e governo federal, com assentamentos do governo federal e com assentamentos do governo estadual, ortogados em títulos de posse definitivos e títulos de posse provisórios, inclusive cartas de anuência, que dentro também desse Cinturão Verde, que dentro também da reserva biológica, existem contratados financiamentos que aproximadamente só da linha do Programa Nacional de Amparo à Agricultura Familiar ultrapassam os 2 milhões de reais, que só de financiamentos através do BNDES e do Banco Mundial existem aplicações dentro desta área descrita, mais de 3 milhões com construção de casa, moradias pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, certo? E também nós podemos observar, o que eu quero demonstrar para vocês é que hoje a Rebio Gurupi está completamente descaracterizada, que inclusive, quando ela foi criada, já foi viciada ao erro, porque quando foi criada, existiam posses manifestadas. Então, o que acontece? Quem está falando aqui não é só um responsável técnico da Aprovare, não é só um geomensor. Quem está falando aqui é um filho da reserva biológica. Sim, pois minha família é agricultora familiar, certo? E em 2007, por uma operação por nome de Arco de Fogo, minha família foi motivada pelo governo do Estado, apossada com a gleba de terra, e o próprio governo do Estado falou: derrube, devaste, planta e colha para o seu sustento e o desenvolvimento rural de nosso país. E em 2007, entendeu? Quando meu pai estava com a derrubada de 20 alqueires, certo? Em regime familiar, com meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, certo? Nós estávamos com a cria de gado e de uma solta de porcos. E em 2007, a gente foi ocasionado por essa operação e lá nós tínhamos construções fixas, né? Instalações da nossa propriedade rural. E nesse momento chegou 100 homens armados, com pistola, metralhadoras da Polícia Federal, Rodoviária, IBAMA, naquela época. E amedrontada, meu pai e minha mãe, agricultores familiares, né, ficaram abismados com aquilo. E eles chegaram indagando e já dando sinal de prisão, voz de prisão à minha família, certo? Naquela época eu era de menor, era um adolescente, certo? E meu pai, eu vi meu pai sendo algemado pelo IBAMA e pela Polícia Federal. E minha mãe, com voz de prisão, ser algemada também, certo? Em um motivo desesperador, é até um pouco emocionante, que minha mãe pediu para ir no banheiro, já vista ali que é uma senhora de 40 e tantos anos na época. Então ela pediu que ir ao banheiro por estar um pouco fragilizada por até ser mulher. E os policiais não deixaram, e eu, como filho
E como jovem, naquele exato momento, eu ouvi minha mãe, de licença da palavra, agora no momento, se urinar em minha frente. Isso não existe, senhores. É fora do comum. O Estado dá posse para produtores rurais trabalharem e o próprio Estado, usando de violência, usando contra a Constituição brasileira, tentar derrubar isso. Certo? O que eu vim hoje, eu não quero. Eu só quero demonstrar para o país e para este Congresso que nós temos condição, sim, de trabalhar integrado à lavoura pecuária junto ao meio ambiente. Certo? E hoje eu estou aqui disposto a todos vocês levantamentos técnicos, entendeu? Levantamentos técnicos que comprovam tudo isso que eu estou falando para vocês. Também eu gostaria de ter um pouco mais de, se possível, até um... também eu gostaria de demonstrar uma contraproposta ao Instituto Chico Mendes, que, visto de tantos erros contra a Constituição, contra a nação e contra os agricultores e contra os produtores rurais, visto da situação que hoje está a Rebio, nós não queremos também devastar, nós queremos preservar. E sim, fazer uma averbação da área produtiva da Rebio, fazendo uma diminuição da área, certo? E eu já fiz essa proposta, inclusive, de parecer técnico próprio de nós, da associação, já fizemos todo o levantamento técnico, geoprocessamento da área que está hoje em posse do Instituto Chico Mendes e IBAMA, que eles já estão sendo analisados, para a diminuição de 341.650 hectares da área de preservação para 79.173 direto, né? Que, junto com o cinturão de amortecimento, totaliza uma área de quase 150 mil hectares, que também continua sendo uma Rebio, que pode ser chamada também de Rebio Gurupi, que essa sim, e estará concentrada no coração da pré-Amazônia Maranhense, que não irá afetar os produtores rurais, que não irá afetar o desenvolvimento desse país. No momento é só, e eu gostaria que cada um de vocês analisasse hoje o meu discurso, e analisasse todas essas peças técnicas que eu estou propondo para vocês, e que não deixem jovens como eu e produtores rurais como minha família serem vítimas da burocracia e de agentes inconsistentes que lutam contra a Constituição, tirando o direito da população brasileira. Meu muito obrigado. Ok. Eu agradeço os esclarecimentos prestados pelo senhor Gregory Bandeira da Silva. E antes de passar a palavra para a senhora Maria de Jesus Félix, que representa aqui o deputado Simplício. Eu queria só aproveitar aqui a oportunidade para registrar aqui meus parabéns, a minha presença aqui em apoio a essa importante audiência pública que você traz nessa casa. Esse assunto é um assunto que ainda vai ter um enorme desdobramento, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, em virtude dessas demarcações que estão causando muitas polêmicas. E te parabenizar, porque você é integrante da base do governo, e trazer a esta casa com muita coragem, com muita determinação, um assunto dessa importância, um assunto que realmente é de suma importância para essas famílias que estão tentando fazer com que o governo federal dê um tratamento diferenciado a essa situação, que não é uma situação nova e que já requer de muito tempo aí um carinho e uma atenção especial. Então, só aproveitar para te parabenizar pela audiência pública, desejar o maior sucesso. Você sabe que, explicando aqui para os demais presentes, a gente tem uma vida muito atribulada aqui na terça e quarta-feira. Eu tenho 6 comissões aqui funcionando hoje e amanhã, mas não podia deixar de passar aqui, de te parabenizar e depois te pedir o relatório para te apoiar no que for preciso com relação a esse assunto. Tá? Muito obrigado e parabéns a todos vocês que estão presentes e ao deputado Everton. Eu agradeço o deputado Simplício Araújo, este jovem deputado do Estado do Maranhão que já chegou mostrando serviço e está contribuindo muito com o nosso Estado. Como o senhor está se retirando já para ir para as outras comissões, eu queria aqui já lhe deixar convidado. Me ligou agora há pouco o senhor Raimundo Leite, que é o chefe do Ministério Público Federal do Maranhão,
eu chamo de Raimundo Leite, né, Zequinha Leite, ele está marcando entre o dia 10 e 20 de julho, ele vai marcar a data, e a gente vai fazer uma reunião lá, no Ministério Público Federal do Maranhão, com uma comissão daqui da Rebio Gurupi, alguns deputados federais que vão se colocar à disposição, e o ICMB, eu já conversei aqui com o nosso representante, João Novaes, eles estão se colocando à disposição já para o Ministério Público Federal também participar e ajudar aí na construção de uma solução. Muito obrigado, deputado. Então, passando a palavra para a senhora Maria de Jesus Félix, eu queria registrar, antes de ela começar a falar, a presença do vereador Toninho Lund, lá de Carolina, um jovem vereador da cidade de Carolina, junto com a sua família, o seu irmão e o seu pai Lund, que já foi jornalista, membro desta casa há alguns anos atrás, como membro da imprensa aqui dentro, que cobriu o nosso congresso já durante alguns anos. O senhor Jadson Lobo, prefeito lá da cidade de São João do Caru. Senhor prefeito, estamos aqui à disposição, agradecendo também a sua presença. E o Ercílio, que é o presidente da Câmara de Vereadores. Ercílio Pereira, também seja bem-vindo. Senhora Maria de Jesus... Só para registrar, o Chico do Rádio também está aqui, ex-prefeito de Davinópolis. Né? Ex-prefeito de Davinópolis, já foi deputado estadual por 2 mandatos, também aqui presente na nossa audiência. Muito obrigado, deputado Giovanni Queiroz. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar o deputado Everton Rocha, um jovem deputado do Estado do Maranhão e do meu querido PDT, diga-se de passagem, por essa, como já disse outras pessoas aqui, né, por essa atitude muito corajosa, né, que é um assunto realmente muito delicado de se tratar. Eu estou me sentindo muito feliz representando o nosso prefeito, Arnóbio Rodrigues, e eu espero, né, contribuir com essa audiência. Bom, como foi muito bem colocado pelos nossos representantes da Aprovale, né, o Edson e o Gregory, inclusive o Gregory trouxe muitas informações que eu acredito que foi muito importante, que, como eu, também muitos de vocês puderam tirar proveito dessas informações. E o que eu vim aqui para falar, né, em nome do prefeito Arnóbio, é que, como já foi dito pela associação, a Rebio é importante, de grande importância não só para o estado do Maranhão, né, mas para todo o Brasil. A gente sabe que reservas biológicas devem existir. Porém, como também foi dito pelo nosso colega Gregory, foi criado de uma forma um tanto quanto torta, né? Primeiro que a reserva, quando foi criada, já existia moradores na região, moradores produtores, né? E esses produtores hoje estão sendo vistos como exatamente, como invasores. Eu ia dizer até uma outra palavra, mas como invasores, né? Quer dizer, a gente vê produtor trabalhando, o que a gente precisa, a gente vê que existe o quê? Existe incoerências. Primeiro, o governo quer que o homem do campo fique no campo para produzir. Depois, o próprio governo quer tirar o homem do campo para ir para onde, minha gente? Para onde vai esse povo? Como foi colocado aqui, 1 quilo de farinha no Maranhão, que farinha para nós maranhenses é insubstituível na nossa mesa de todo dia, aumentativo de almoço é farinha no Maranhão, chegou a R$15 o quilo, isso é um absurdo. Enquanto nós temos terra para plantar e gente com coragem, vontade e sabedoria para fazer isso, tem uma outra parte querendo tirar. O que a Prefeitura Municipal de Centro Novo quer colocar? Primeiro, os moradores da região já receberam notificações, já foram, né, expulsos, né, das suas terras, e a Prefeitura, enquanto órgão, né, do governo, nunca recebeu uma notificação. O prefeito tem as informações porque ele vai na reserva, porque o pessoal vai na sede e troca as informações. Mas, oficialmente, essas informações não chegam. Quer dizer, aí já existe um disparate, né, e aí a Prefeitura quer convidar, né, os órgãos competentes para ir fazer uma audiência dessa, uma reunião dessa, lá na região, lá onde estão as pessoas que estão sofrendo com isso. As pessoas que estão lá, elas que são as maiores interessadas.
São elas quem sabem falar sobre a região, sobre o que plantam, o que fazem, por que estão lá e por que não podem sair. Então, é muito importante, e é isso que a Prefeitura pede, que os órgãos competentes chamem essa audiência para lá, para a região. Uma outra coisa, deputado, que a gente pede também é que, se houver casos de desapropriações, que essas desapropriações sejam feitas de maneira íntegra, de maneira que o cidadão não se sinta um moleque, não se sinta um marginal, porque é isso que acontece. A gente vê fazendeiros, a gente vê produtor rural ser algemado, gente, pelo amor de Deus, enquanto muitos bandidos estão soltos aqui na rua, não é isso? Vem para a cidade para quê? O cara está lá, meu pai sempre trabalhou na roça, sempre, né? Ele não sabe fazer outra coisa, a não ser plantar e colher. Aí ele vai sair do mato, vem para a cidade para fazer o quê? Passar fome? Para morrer mais rápido? Para tornar bandido ou criar bandido? Então é isso que a gente pede. O município de Centro Novo, como é um dos maiores afetados, que é 70% do município dentro da Rebio. Para onde vai esse povo todo? O que é que o Estado tem a dizer? Então a gente pede que tenha consenso entre as partes. E a gente viu na colocação do Gregory que a gente não quer acabar com a Rebio. A gente não quer acabar. A gente quer diminuir, porque 341 mil hectares, gente, é terra para mais de metro. É terra para fazer roça, para comer esse produto aí o ano inteiro, não vai faltar nunca. Nunca que um quilo de arroz vai chegar a R$1, né? Então, o que a gente quer? Diminua, como foi mostrado aqui, e tem estudo, a associação tem estudo para mostrar isso, tanto para o Instituto Chico Mendes, tá, João, quanto para qualquer órgão do governo federal. Nós temos estudo mostrando isso, que a reserva pode e deve existir porque é necessária, mas não numa extensão dessa, que é muito grande. E aí nós não vamos prejudicar nossos moradores se a gente diminuir essa reserva de 341, chegando um total aí de 150 mil, não foi? Somando tudo dá isso. Quer dizer, é isso que o município pede, é isso que o município quer, que seja conversado, que o nosso povo já foi muito maltratado. Nós temos aqui pessoas moradoras de lá, produtores de lá, né, e que já foram maltratados, tratados como marginais. E isso é que a gente pede que não aconteça. Não só o Centro Novo, como também Bom Jardim e São João do Caru, que são os 3 municípios mais afetados, eu tenho certeza, os representantes desses municípios estão aí, e eu tenho certeza que é isso também que eles querem, né? Eles partilham da nossa ideia, né? E é isso que a gente quer, que essa região seja respeitada, que esses moradores sejam respeitados, porque de lá sai produção. De lá, nós temos como, essas pessoas têm como viver nessa região, e é por isso que estão lá. E nós queremos pedir aqui aos parlamentares, nós temos aqui deputados lá da região, né, e que estão interessados nessa ação. Nós queremos pedir o apoio de vocês e que, se for necessário, que façam um estudo melhor, um estudo mais aprofundado para se ver realmente o que deve fazer. E hoje, como nós estamos aí vivendo movimentos de passeatas e todo mundo indo para a rua dizendo o que quer, que, né, tem alguns exageros já, mas, se for preciso, o nosso povo vai para a rua para dizer o que nós queremos. Né? Nós queremos conversar, e é por isso que, mais uma vez, João, a gente pede que o Instituto Chico Mendes, né, faça realmente essa audiência pública na nossa região, não é, Edson? Que todos participem, para que todos os moradores, que são os mais interessados, como eu já disse, digam onde é que está doendo e por que tem que fazer. E, assim, não só o Estado não queira só determinar o que fazer, mas primeiro tem que fazer um estudo para saber o que se pode fazer. E é isso que nós queremos. Sim, a questão da violência é o que mais fere a população da Rebio. Tá? Isso foi citado já em várias reuniões, inclusive na sede do ICMBio, e a gente mostrou e demonstrou a violência que já foi feita na região por conta dessa questão
né, da saída do pessoal. Isso é injusto, não é merecido e nós queremos reparo quanto a isso. Tá. E são essas as palavras, eu agradeço. Infelizmente, o prefeito Arnóbio não pôde vir por conta do voo dele, que o voo que ele tinha já estava certo, foi cancelado, e ele não conseguiu um outro voo. E aí ele pediu que eu representasse aqui, e eu estou tentando, da melhor forma possível, fazer isso. Ok? Muito obrigada. Obrigada. Ok. Eu agradeço as palavras da senhora Maria de Jesus Félix, ao tempo que vou passar, nesse momento, a conceder a palavra para a sua exposição, o senhor João Novaes. Ele é diretor de ações socioambientais e consolidação territorial em unidades, representando o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade e também do Ministério do Meio Ambiente. Lembrando que, após a exposição dele, ele tem até 20 minutos, aí todos os nossos colegas deputados, parlamentares, vão ter, já podem se inscrever, podendo fazer o uso da palavra por 3 minutos e podendo ter o direito à réplica e à tréplica também no mesmo prazo. E, depois dos deputados, os membros da audiência pública também, que quiserem fazer o uso da palavra, fazer aqui a inscrição com a nossa equipe. Senhor João Novaes. Eu tenho aqui 3 perguntas, eu não sei se eu já deixaria na sua exposição ou utilizaria na fala, o que o senhor prefere? Já pode fazer agora, né? Eu já quero deixar 3 perguntas já aqui para o Instituto Chico Mendes, porque aí a gente já vai direto ao ponto. Primeiro, o Instituto Chico Mendes, qual o procedimento administrativo utilizado por este Instituto para a realização das desapropriações dos proprietários que moram desde 1940 na região onde foi criada a unidade de conservação? O senhor sabe da existência de denúncias que relatam expulsão da área com uso de violência sem a devida indenização das benfeitorias? Segunda pergunta. Existe uma proposição de se fazer uma readequação do tamanho da reserva biológica, retirando as áreas conflitantes e uma recategorização da unidade? Gostaríamos de saber se o ICMBio irá apoiar essa proposição. E, por terceiro, quando o ICMBio iniciará a construção do termo de ajuste de conduta com os moradores locais? Tá? Com a palavra, Vossa Excelência. Alô, boa tarde. Primeiramente aqui, saudar a todos que estão compondo a mesa, representante, o Edson, o presidente da Provale, o Gregory, que nos enriquece bastante com os detalhes do depoimento dado aqui, e Maria de Jesus, representando aqui a Prefeitura de Centro Novo, e especialmente aqui ao deputado Everton, que enobrece, sem dúvida alguma, a Câmara dos Deputados com momentos como esse, que demonstra a sintonia dessa casa com as demandas da sociedade. Em primeiro lugar, como as informações que já foram passadas inicialmente demonstram, trata-se de uma situação que não é de hoje, que não começou em 2013, mas que, ao mesmo tempo, já tem acúmulo de problemas suficientes para que ninguém suporte mais o adiamento de soluções ou de encaminhamentos que possa trazer tranquilidade para todos, seja do ponto de vista do que é a necessidade da criação da unidade de conservação, que não foi questionada, do ponto de vista da importância de se ter a conservação daquela importante, talvez seja o remanescente florestal mais importante da Amazônia Oriental, com diversas funções para isso. Acho que é uma coisa importante que, mesmo na fala do Gregory, apontando, independente do debate sobre determinadas questões, mas tentando apontar possíveis fragilidades no processo de criação, mas mesmo na sua fala demonstrando a importância de que a reserva biológica ela tem uma função ambiental a cumprir e que o que nós precisamos é identificar o que é que tem falho na existência ou na dinâmica das relações dessa unidade com os interesses da sociedade local, dos produtores, de produtores legítimos, de possíveis
produtores ou proprietários não legítimos do ponto de vista da posse, mas legítimos do ponto de vista de expectativas, porque nós não podemos desprezar a legitimidade de quem tem alguma reivindicação a apresentar. Talvez o grande desafio que nós tenhamos nesse momento é o de desanuviar os problemas que não foram, talvez, abordados de forma sinérgica. Ou seja, nós temos, primeiro, o Brasil é signatário de tratados internacionais. Nós esperamos que a cada ano a produção agrícola, agropecuária brasileira aumente, ela se expanda, ela seja que a contribuição brasileira para a produção do mundo, inclusive, porque o Brasil cada vez mais se consolida como um celeiro do mundo nos próximos anos, com o aumento da população principalmente. E, independente disso, o Brasil é signatário de convenções internacionais que prevêem o mínimo de áreas protegidas para garantir que os nossos biomas não desapareçam, paralelo a essa expansão, e que o produtor rural tenha tranquilidade, tenha seus direitos e sua segurança jurídica para produzir, para ampliar essa produção, onde é permitido, onde é possível. Algumas áreas, ao serem identificadas como mais relevantes para a conservação, são definidas como unidade de conservação a partir de cada tipo de categoria. A Reserva Biológica de Gurupi assim surgiu, como já foi falado aqui, em 1988, enquanto reserva biológica. Mas antes de ser reserva biológica, já existia estudos e decretos prevendo áreas como áreas de proteção, não no critério que hoje é utilizado da lei do SNUC com a categoria de reserva biológica. Mas já era uma área que, desde a década de 60, já era identificada como área de relevante interesse ambiental. O fato é que, seja no ano da sua criação, quando já existiam poceiros, quando já existiam pessoas com expectativas de uso, seja em 2013, ainda existem poceiros e pessoas com expectativa de uso. Sem dúvida, talvez, essa expectativa do conflito sobre posse e sobre a necessidade de conservação seja talvez um dos grandes problemas que a reserva biológica que tem ocasionado para a reserva biológica ter um forte aumento de desmatamento nesses últimos 15 anos, especialmente. Ou seja, um fato concreto aqui, independente desses poceiros legítimos que estão lá há 30, 40 anos, em alguns casos, nos últimos 15 anos, o desmatamento na reserva biológica foi muito forte. Nada que tenha retirado a importância de sua conservação, mas com um impacto direto sobre a floresta e sobre uma das áreas com maior número de espécies ameaçadas numa única unidade de conservação, como nós temos no caso da reserva biológica. A questão é, o que fazer, quais os caminhos que nós temos que seguir, considerando que nós temos aqui que partir, no mínimo, de uma convergência básica, que para mim está muito claro na fala de todos que já fizeram agora e que com certeza vão reforçar mais na frente. A primeira, da dignidade da pessoa humana. Nós não acreditamos em consolidação de unidade de conservação e de defesa do meio ambiente que não reconhece, que não garante o direito do cidadão brasileiro, em qualquer condição, de que esse seu direito seja respeitado. Então, esse princípio nós temos que visualizar, talvez nem tanto o histórico de 30 anos, porque senão a gente não vai avançar muito daqui para frente. Mas a primeira coisa é de não permitir mais, ou seja, nós temos que ter uma determinação, uma diretriz, que já foi dada pelo presidente do ICMBio, pela ministra Isabela, de que, inclusive, o que ainda não conseguiu ser feito hoje, que a gente possa tomar as providências de imediato, buscando esse entendimento, inclusive, operacional, para que não haja mais nenhum tipo de injustiça, né, supostamente já realizada, mas que hoje nós não podemos mais admitir que nenhum tipo de injustiça possa acontecer com quem tem posse legal, com quem está lá devidamente buscando os seus direitos serem garantidos. Então, nós temos que verificar como é que a ação de fiscalização está acontecendo. Ela é importante que aconteça, porque nós temos tráfico, nós temos comércio ilegal de madeira, nós temos diversas situações de irregularidade, mas nós não podemos permitir que isso nivele por baixo o direito de pessoas de bem que estão ainda esperando seus direitos serem garantidos. Então, isso é um aspecto. Então, nem nós podemos permitir que a ação do Estado nivele por baixo a visão de quem está no campo, nem podemos permitir também desprezar, que aí esse é um cuidado que nós temos que ter de ambas das partes, de não permitir que talvez o ilegal se beneficie da preocupação do Estado de não prejudicar o pequeno. Como a gente vai fazer isso? Eu acho que isso é uma coisa para ser construída
Nós temos algumas propostas, mas talvez esse seja um primeiro desafio. O segundo é o definitivo. E o definitivo ele parte, a princípio, para nós, de uma única expectativa, que é a de garantir a indenização justa, como prevê a lei, para o pagamento e indenização dos direitos de cada posseiro, ou de cada proprietário, dentro da perspectiva dos seus direitos. Se não foram instruídos os processos devidamente até hoje, nós temos que garantir que isso aconteça da forma mais rápida. Se não há previsão satisfatória, ou seja, imediata de indenização, nós temos que garantir os termos de ajustamento de conduta na medida da necessidade. Mas talvez o começo de tudo é a garantia da instrução dos processos, identificação dessas famílias, porque não deixa de ter possíveis legítimos proprietários surgindo a cada dia. Então nós não podemos permitir que pessoas, que alguns aproveitadores se beneficiem do esforço mútuo de sociedade civil, de prefeituras locais e do governo do Estado, do governo federal, de buscar a solução que seja melhor para a região. Porque uma coisa que nós já aprendemos na história do país é quando se faz a coisa isoladamente, quando um ente federal tenta fazer a coisa isoladamente, quando a sociedade não participa do processo, normalmente as experiências das ações públicas não têm o êxito ou a efetividade esperada. E nós temos vários problemas que se somam vários fatos que se somam ao conjunto de problemas de hoje. E essa conjuntura, esse cenário atual, faz com que seja uma situação muito complexa, que não adianta a gente imaginar que vai apertar um piloto automático e no outro dia os problemas vão estar resolvidos. Não é mais uma situação que talvez pudesse ter sido tratada de uma forma na década de 80 e tratada de outra forma na década de 90, e hoje nós temos esse cenário que tem que ser tratado de forma devida. A princípio, eu acho que o desafio imediato é tratarmos por parte a unidade, porque cada pedaço da unidade tem grupos diferentes, tem demandas diferentes, cadastrar, abrir processos, buscar a regulação fundiária desses proprietários, identificar a partir daí onde é que os municípios identificam que apenas essa ação não é suficiente, quais são os grupos que não se sentem confortáveis apenas com essa iniciativa. Eu acho que essa iniciativa do deputado de buscar esse contato com o Ministério Público Federal no Estado do Maranhão, que já se dispôs de imediato de contribuir com a discussão e com encaminhamentos que muitas vezes apenas os órgãos ambientais, isoladamente, ficam vulneráveis quando buscam sozinho, porque ora é a sociedade que reclama de um posicionamento, ora é o Ministério Público Federal que questiona o órgão ambiental por outro posicionamento. Então, colocar o governo do Estado, o próprio Ministério Público, o governo federal, a participação da Câmara Federal é fundamental, mas especialmente também, lógico, a representação dos produtores e os municípios presentes nesse processo. Então, o segundo elemento é com relação a um processo de diálogo e participação mais efetivo. A nossa companheira Maria de Jesus sugeriu aqui uma audiência pública. E nós, de antemão, apoiamos aqui a iniciativa, mas talvez a gente pudesse fortalecer um processo que nesse compromisso de ampliar o diálogo e sistematizar ele, até para não ser uma situação eventual. No dia 17 de maio, o presidente do ICMBio publicou a portaria que institui o Conselho Gestor da Unidade. Obrigado, deputado. Que, inclusive, estou até aqui com a cópia gentilmente cedida pelo deputado Everton, que é a portaria 190, de 17 de maio. Diversas instituições estão presentes, inclusive todas já citadas aqui. Os municípios da região, as associações de produtores, universidades, o governo do Estado, inclusive o próprio ITER do Maranhão. Então, esse conjunto de instituições que vão estar, inclusive, criando seu plano de trabalho, de encontros, de reunião, criação de câmaras técnicas, porque, como eu falei antes, não há uma solução que nós vamos encontrar a partir apenas... Não é questão mais agora só do bom senso, porque eu acho que o bom senso, nós não podemos nem ter o risco de fugir dele. Nós não temos mais o direito de não ter bom senso. Acho que esse é um princípio que tem que garantir, que tem que nortear os movimentos de todas as instituições nesse processo. E dentro do bom senso, o primeiro é o diálogo com todos os atores. Inclusive, um diálogo franco, até para dizer o que a gente avalia que não é possível.
Porque muitas vezes a gente acha que ganha alguma discussão apenas tensionando aos órgãos ambientais, mas existem outros atores da sociedade que questionam, porque está cheio de instituições fazendo, com informações e estudos, mostrando a importância ambiental da reserva biológica. Como eu falei, só de espécies ameaçadas são 12 existentes na REBIL. Não, o Brasil, que quer a garantia de se consolidar a nível global como o celeiro da produção agrícola do mundo, que cresce a cada ano, talvez seja o setor que esteja garantindo, inclusive, o avanço do crescimento da economia brasileira, inclusive com inclusão social, nós não podemos perder a possibilidade de ter essa produção com certificado verde, que é a garantia, no mínimo, de ter nossos biomas preservados. E, muitas vezes, isso causa um impacto local para quem tem uma expectativa de produção. Mas é um benefício local quando as outras ações relacionadas àquela unidade também são efetivadas. O que nós não podemos permitir é que o que a lei já prevê deixe de ser cumprido. O justo direito à indenização pela legitimidade de direito e de posse que cada um tem. Então, nós temos que mapear aí que tipo de lesão pode estar sendo perpetrada por qualquer ator, seja governamental ou social, mapear quem é quem nesse processo, garantir a separação do joio e do trigo, né? Nem permitir que o pequeno produtor ou o grande, mas que no seu procedimento, na sua atuação legítima, teve qualquer direito sendo negado, nós não podemos permitir mais isso, mas também não podemos permitir, para concluir, que... Você ainda tem 7 minutos. Ainda tem 7 minutos, então... Mas nós não podemos permitir também que os erros ou a morosidade da ação na efetivação da unidade, que tenha talvez levado a uma frustração maior na expectativa desses direitos legítimos das comunidades locais, nós não podemos permitir que essa morosidade ou os possíveis erros cometidos leve a beneficiar infratores ou possíveis pessoas que agem de forma clandestina ou ilegal na região. Porque até a produção de maconha lá em grande escala foi encontrada. Então tem um cenário complexo e que nós estamos determinados a abrir com transparência, a abrir para o diálogo, nos integrarmos às ações institucionais que estão, que nesse momento se demonstra favorável a avançarmos com mais segurança, inclusive do ponto de vista de acabar um pouco com as dúvidas ou possíveis acortinamentos que historicamente têm acontecido, mas que todo mundo saiba quais são os passos que vão ser dados. E que a gente saiba pelo menos qual é a regra do jogo. Que ninguém se sinta mais, em nenhum momento, como na família do nosso Gregory aqui, que ninguém passe por uma situação como essa, seja numa ação de fiscalização, seja numa ação judicial ou administrativa. Porque nós temos que ter regras claras e que todos a conheçam. Então, esse desafio e o desafio de buscar alternativas, porque nós temos, talvez um desafio para o Brasil, nós temos que aprender também e discutir como é que nós, quando uma região contribui para a conservação, como é que também ela é beneficiada por essa conservação para o mundo que ela está contribuindo. Porque eu não tenho a menor dúvida que, no futuro, regiões que têm áreas com unidades de conservação de proteção mais restrita, como a reserva biológica, que é a mais restrita de todas, e que tem uma contribuição em maior escala para a biodiversidade, para a conservação da biodiversidade do planeta, eu não tenho a menor dúvida que, no futuro, essas áreas terão vários benefícios que hoje não possuem. O problema é que as pessoas estão vivendo lá hoje. E nós não podemos esperar que daqui a 20 ou 30 anos é que comecem os benefícios por conta da dimensão que a reserva biológica tem para o planeta. E não apenas para a região. Só que como buscar alternativas, inclusive econômicas, de curto prazo, talvez seja um grande desafio, que essa pode dar uma grande contribuição também. Eu agradeço os esclarecimentos prestados pelo senhor João Novaes. Desculpa, eu acabei vendo que eu não respondi nenhuma das... Eu respondi em parte as suas perguntas, né? Em partes, mas aí no debate a gente já vai completando. Eu passo a palavra agora ao deputado Giovanni Queiroz, que foi o primeiro deputado inscrito, e depois o deputado Asdrubal Bendes.
Deputado Everton, eu queria mais uma vez cumprimentá-lo e agradecê-lo por ter me levado ao Maranhão para conhecer essa nova realidade que estava sendo vivida por inúmeros produtores rurais daquela região. Tive o prazer de irmos juntos com o deputado Asdrubal Bentes para conhecer uma nova realidade. Aliás, a realidade ali no Maranhão que é nova. Mas o Brasil todo conhece um pouco das ações da questão ambiental. Eu mesmo conheço, porque sou do Pará, e sei dos desatinos que este governo tem praticado contra o cidadão em vários momentos. Gleba do Meio, São Félix do Xingu, e Altamira, uma loucura. Em cima de produtores rurais que estão produzindo há muito tempo, também criaram lá uma reserva. Não uma reserva biológica, mas uma unidade de conservação, que eu não sei nem qual é o nome daquela. E obrigaram o moço a tirar gado, sair de qualquer jeito, tocado como se fosse bandido quem foi para o interior da Amazônia para conquistá-lo. Esse tem sido um procedimento do meio ambiente no Brasil. Vocês não tenham dúvida que esse povo que está na rua do Brasil hoje está por indignação, por estar indignado com tanta injustiça que se pratica contra o cidadão que trabalha. A senhora colocou muito bem. Onde é que vai fazer? Vai colocar onde? O pai da senhora está na roça, só sabe plantar e colher. Vai para a cidade para quê? Para morrer mais cedo? Para levar a marginalidade aos filhos? Como é que é isso? Mas tem uns engravatados de Brasília, do ar-condicionado, que não entendem nada disso. Querem, pelos tratados internacionais, me desculpe a citação que você dessa vez, né, expulsar o cidadão, né, daquela realidade por ele vivida. Eu acho que o senhor João Novaes, veio aqui substituindo o presidente Vicentinho e representando ainda a ministra, que foi convidada a ministra, o Vicentinho, que é o presidente da CNBio. A ministra convidada não vem. Então já fica aqui minha proposta, já agora. Se não se encaminhar rapidamente para uma solução do problema que nós estamos vivendo, convocar a ministra no primeiro dia, primeira reunião da nossa comissão, no mês de agosto, para vir aqui para a gente dizer para ela tudo que foi dito aqui e mais um pouco, porque ela, distante, o doutor João Novaes está aqui, vai levar a preocupação. Eu senti que o senhor está preocupado com a situação. O senhor vai levar, o senhor não tem culpa do que está ocorrendo, não. Isso foi feito, o senhor talvez não tivesse nascido ainda. Não é? Agora, de repente, o que está acontecendo é que ela, que é a presidente, o senhor vai levar a situação, a sua preocupação, vão dizer, não, mas isso não pode fazer, aquilo também não pode. O senhor tem superiores. E aí não se resolve essa questão nunca. Vai fazer uma audiência pública lá no município. Tem que fazer mesmo, para sentirem o povo mais de perto. Mas quem é que vai? O senhor vai levar a sua preocupação ali, do depoimento feito pelos dois representantes, e mais aquela senhora representante da prefeitura, e de repente não vai sensibilizá-los. Não é? Então, o povo está na rua reclamando com indignação por diversas razões. E, entre outras, se deixar este jovem aqui, e com certeza aquele outro companheiro, e a senhora também, se tivesse os filhos, ia para a rua também por indignação, como estão fazendo com os homens e homens que residem lá no seu município, e vocês que produzem, são produtores rurais daquela região. A vontade é ir para a rua, tá certo? Caminhar junto, não é? Não quebrar, embora a vontade também tivesse. Não é? De repente quebrar para mostrar com mais vontade, com mais realidade, a indignação por todos sofridos. Mas eu queria dizer para o senhor o seguinte, o senhor mostrou aqui que pode ter alguma solução. Entre outras, não praticar mais injustiça, como as praticadas contra a família desse jovem. Não praticar mais injustiça. Tire a polícia de lá. Eles são fiscais. Eles não podem nem limpar a pastagem mais, não podem consertar a casa de morada, não podem levar tijolo para consertar, um saco de cimento. Nenhum trator para passar o rosto, para passar o passo da porta. Está desse jeito a vedação. A estrada, por exemplo, que liga Zé Doca a Rural Zebu, fazendo Rural Zebu, tem lá, tem impedida de trafegar. Eu acho que o senhor está certo de inibir, por exemplo, a prática do ilícito. Seja quem estiver praticando ilícito, para a cadeia. Perfeito? Se o cara estiver derrubando mais mato, tudo bem, está proibido, até que se defenda a posição. Agora, o que nós não podemos é conviver com a trunculência daqueles que lá ficam, tá certo? Humilhando os que passam, inibindo, e às vezes até se exorbitando da determinação dada por vocês. Mas estão exorbitando.
Não poder passar contrator para limpar a pastagem, como é que fica? O dia que o senhor indenizar, o dia que o CNBio indenizar todo mundo, pagar o preço justo, porque também é uma desgraça, viu? Esse povo do INCRA, do CNBio, do IBAMA, eu conheço todo mundo. Por isso que eu estou falando assim, é uma vergonha. Um pé de cacau que custa pela CEPLAC R$70 em fase de produção, eles querem pagar R$5. Um hectare de pastagem, R$200. Cerca de arame que custa 8, 9 mil, 10 mil reais para ser feita, eles querem pagar 1.500. Então, esse tipo de indenização também não serve. E antes de indenizar, você não tem direito a nada. Não tem direito a nada. Não tem direito de falar para você não roçar seu passo. Você tem que roçar seu passo. Como é que você vai viver? Não é? Você não foi indenizado. Agora, mais uma coisa que me preocupa é o seguinte. CNBio, REBIO, Reserva Biológica. Você só pode ter atividade, inclusive, de pesquisa em 10% da área. Os outros 90%, nem isso não pode. Tem que ser preservado na sua inteireza. E parte-se do princípio de que você está fazendo isso para fazer uma reserva biológica, efetivamente. Mas em área antropizada, que hipocrisia desse CNBio, que coisa maluca, que coisa mais burra. O povo está na rua pedindo que o governo seja um pouquinho mais eficiente. Mais eficiente. Como é que você vai fazer reserva biológica em área antropizada? Já alterou a riqueza biológica daquela área? Lógico, já substituiu a microbiologia ali existente, já está substituída ou ampliada. Então, doutor João Carlos Novaes, não dá para compreender que se queira manter isto. Eu acho que inteligente, aí muito inteligente, foi a proposta trazida pelos senhores de se fazer uma reserva biológica dentro de uma modalidade que seja realmente uma reserva biológica como é concebida pela legislação, né? E pela formação acadêmica de que deve ali ser uma área de preservação da riqueza biológica, para não ser alterada para estudos futuros, quem sabe. Mas não o que está aí colocado. Então eu fico aqui pensando assim, primeiro, manda tirar esse povo de lá. Eu acho que fiscalizar algumas ações predatórias deve ter. Mas a própria comunidade lá pode fiscalizar e ajudá-los. Segundo, libera logo as estradas. Isso aí você pode chegar hoje lá e falar, estão fechando as estradas. Estão dificultando o pessoal levar o cimento para fazer um conserto num chiqueiro do porco lá que está furando, né? Ou um arame para consertar uma cerca. Não está proibido? Ou você consegue passar? Não passa não, né, Gregory? Não passa não, né? Trator também para limpeza não passa. Senhor, sim. Já, ultimamente, tanto no meio norte como no meio sul, que existem duas bases, né? Inclusive estão fazendo outra agora, e são denúncias muito sérias. E por isso que o nosso deputado tem convocado essa audiência. Nós não temos acesso. Nós procuramos as prefeituras e elas alegam e de fato estão corretas. Elas não podem executar uma obra de uma estrada sem uma licença. Como elas vão elaborar um projeto para o próprio governo financiar uma estrada que não pode ser devastada? Que não pode, né? Então, eu vou completar aqui só, muito obrigado. O Gregory me fez lembrar o seguinte, está proibido, doutor João, a prefeitura de arrumar uma estrada. Não pode recuperar a estrada. Você não vai poder tirar o leite, não vai poder tirar o porco, a galinha, o frango, o ovo. Nada. Nem a farinha que se produzir lá não pode chegar para a cidade. Quer dizer, o senhor tem razão. Primeiro, é cortar com essa injustiça. Segundo, não é a desapropriação. Seria a redução da área para uma área apropriada ao resultado pretendido, que é ter uma reserva biológica de verdade. Ninguém está lá, esse homem está lá há 60 anos. Ele não quer ser indenizado. Esse aqui está há 45 anos. Ele não quer ser indenizado. Ele quer ficar lá. A poupança do produtor rural é a sua propriedade. Ele não tem, duvido que ele tenha caderneta de poupança na Caixa Econômica. Ou você. Sua poupança está lá na propriedade das benfeitorias que você faz. Todo dia você tem um dinheirinho a mais, você vai mais uma represa, divide mais um pasto, né? Melhora a propriedade. Então, a poupança deles é isso. Destes e de tantos outros como sua família. Não é verdade? A poupança é o seu trabalho implantado na propriedade. Então, eu acho que aqui, vamos aguardar, deputado Everton, a resposta do dia 10 e dia 20, vamos aguardar realmente uma ação de fato. Você sabe o que acontece? Eu costumo dizer que eu faço política por indignação. E vou continuar sendo assim.
né? Até falava com o Everton, ele foi um rebelde desgraçado na liderança da Juventude Socialista do PDT, lá do Maranhão. Isso foi um baita cara, corajoso como ninguém. Continua. Com essa cara mansa dele, isso é brabo que é o diabo. Mas é brabo no bom sentido. Né? Tem a coragem de enfrentar situações que muitos gostariam de não enfrentar. Né? Põe a cara para frente, vai na frente. E nós precisamos de respostas do governo. O povo brasileiro precisa de respostas. Não dá mais para viver nessa insegurança jurídica. Aos 68 anos, esse homem aqui vive numa insegurança jurídica que não dá para suportar. O coração não aguenta. Você aguenta até quando? Essa insegurança. Se não é dono daquilo que é, por que não? Então, eu encerro cumprimentando o nobre deputado, cumprimentando todos os senhores que vieram participar desse encontro, aos outros donos e prefeitos e autoridades que estão aqui, ao Chico, da rádio, que me levou lá no avião dele, inclusive, para ver essa situação. Não é? E dizer que eu vou ser companheiro hoje e amanhã e todo dia que vocês precisarem de mim para a gente resolver essa situação em defesa dos interesses legítimos do cidadão que produz desse país. Muito obrigado. Obrigado, deputado Giovanni Queiroz. De já, nós que gostaríamos de lhe agradecer, e eu pessoalmente, porque tão logo nós fomos demandados pelo companheiro Chico do rádio, que é do nosso partido, ex-prefeito lá da cidade de Davinópolis e já foi deputado estadual, o primeiro parlamentar que eu procurei foi Vossa Excelência, logo depois o deputado Asdrubal. E vocês colocaram assim, à disposição, mesmo em tese o problema sendo no Maranhão, mas é um estado lá vizinho de vocês, ainda pega um pedacinho, mas a maior parte, o problema maior é dentro do estado do Maranhão, mas vocês se colocaram à disposição, tiraram 2 dias, que a gente acabou que não conseguiu chegar no dia marcado lá por problemas climáticos, mas tiraram 2 dias da agenda de vocês, que nós já sabemos que são agendas, né, muito cheias, conturbadas, mas vocês tiraram, se disponibilizaram de ir lá na reserva do Gurupi, junto comigo, fazer essa visita, para que a gente conhecesse de verdade o que nós iríamos tratar, né? Olhar lá de perto o que a gente tinha lido aqui e ver se aquilo ali realmente era fato. Então, eu gostaria mesmo, assim, de forma muito sincera, agradecer vocês dois que despertaram junto à nossa bancada, né? A do PDT, que o deputado Giovanni já levou essa reunião para a nossa bancada, o líder André Figueiredo, com os nossos 28 deputados, todos já baixaram questão de ordem de apoiar a nossa iniciativa lá no Maranhão, inclusive lá na frente, depois de convocação de ministra, se preciso for, Giovanni, já há uma disposição aqui do partido de a gente lá na frente, no extremo, obstruir a pauta na casa, né, não votar mais nada enquanto eles não resolverem uma decisão. De qualquer maneira, assim, eu agradeço muito a decisão do nosso partido de nos apoiar nessa luta lá no Maranhão. E Vossa Excelência, que vai estar com a palavra agora, porque a gente tem aqui o procedimento da fala e tem o comentário. Ou o senhor preferiria ouvir logo o deputado Asdrubal? Ouvir logo que a gente já faz, que é do PMDB, lá do Pará, com as mesmas palavras e o mesmo agradecimento. Eu gostaria de estender a Vossa Excelência que 2 dias que eu convivi, quero lhe dizer que o senhor me lembra muito um homem que o senhor foi constituinte aqui nessa casa e um homem que a gente aprendeu a respeitar, a conviver. Coordenei várias vezes a militância dele, que foi o Neiva Moreira. Né? O Neiva, ele dizia, deputado Asdrubal, que é mais fácil conviver com jovens de 70 anos do que com velhos de 20. Né? E graças a Deus que esses velhos de 20 que ele falava naquela época, né, acordaram e agora estão nas ruas, né? Finalmente, o Neiva vivo, ele ia estar aqui pulando de alegria, porque ele ficava muito angustiado, né, com essa nostalgia, com essa coisa parada da nossa juventude ali só na frente do computador. E infelizmente agora completou 1 ano que ele não está entre nós, mas com certeza de onde ele estiver lá, no plano celestial, ele está muito feliz de ter visto aí essa galera velha que ele chamava virar jovem novamente e ir para a rua. Pois é, meu presidente, eu, apesar dos 74 anos, quero dizer que tenho a juventude de 20 anos. E disposto a continuar na luta em favor de melhores dias para o povo do meu estado e do nosso país. Mas quero cumprimentá-lo pela oportunidade desta reunião, que tenho certeza vai desaguar em outras reuniões em que a sociedade civil, as autoridades
sejam as ambientais, sejam o Ministério Público, sejam do Legislativo, todas do Executivo, vão discutir um problema que precisa realmente de ser debatido em profundidade, sem passionalismo, sem ideologias, que lamentavelmente este tema já tem remetido a ideologias de ONGs estrangeiras que vêm aqui para o país e que chegam até a ditar normas, principalmente no meio ambiente. Nós, nacionalistas, não podemos aceitar mais isto. Nós temos que reagir, principalmente nós, amazônidas, que quem conhece a Amazônia somos nós. Nós é que lá nascemos, nos criamos, vivemos e sabemos o que é bom para nós da Amazônia. E não os engravatados, almofadinhas, em gabinetes acarpetados de Brasília, que pretendem ditar normas, muitas vezes, trazidas do exterior. Lamento ter que dizer isso, mas ao longo da minha vida pública, mais de 50 anos de vida pública, tenho sido um defensor intransigente da Amazônia, mas da Amazônia que nós queremos para viver, da maneira que nós queremos viver, e não da maneira como querem nos impor. E, lamentavelmente, deputado Giovanni, hoje as pressões são tamanhas que nós precisamos pedir licença para saber o que temos que fazer, o que podemos fazer. Né? Nós não temos mais a liberdade de escolher aquilo que queremos fazer na Amazônia. Quero cumprimentar a dona Maria de Jesus, o nosso amigo Edson, que foi o primeiro a me convidar para aquela reunião lá no Maranhão, o Gregory, que é um apaixonado pela causa, mas que tem muito bom senso, muito equilíbrio também nas suas colocações, né? E quero dizer que nós estamos, antes de mais nada, diante de um conflito constitucional entre o direito de propriedade, protegido pelo artigo 5º da Constituição, e o meio ambiente, que é também protegido constitucionalmente. Daí por que eu não vejo por que essa dicotomia, não vejo por que esse enfrentamento. Eu acho que o que nós temos que buscar é compatibilizar o meio ambiente com o direito de propriedade. E aí, o direito de um termina onde começa o do outro. Neste caso específico, eu quero dizer que houve um erro de origem. De origem. Essa reserva biológica foi criada sem a observância dos princípios legais que regem a matéria. Não houve sequer um levantamento fundiário prévio para verificar se dentro da área proposta para a reserva existiam famílias, existiam pessoas, existiam assentamentos. E aí deu no que deu. Um conflito entre órgãos do governo. De um lado, os órgãos fundiários, sejam do Estado do Maranhão, sejam da União, que realizaram projetos de assentamento, assentaram famílias, que acreditaram na política do governo de integrar para não integrar, de levar o homem sem terra para a terra sem homens. E, de outro lado, o governo federal, pelas ações do meio ambiente, criando uma reserva sem as cautelas legais. Porque se houvesse, no início, esse cuidado, este zelo, de verificar, fazer o levantamento fundiário, certamente a reserva não seria criada. Não seria criada, porque uma reserva biológica, que é a mais restritiva de todas as reservas, não permite que tenha ninguém lá dentro. E quando foi criada a reserva, não sei se 40% da área, mas um grande percentual da área já estava antropizada. Já estava com projetos de assentamento legitimamente assentados ali. Então, o que nos resta agora? É o bom senso. E o que diz o bom senso? A administração pública pode rever seus atos. Aí vem o receio de vocês, das pressões externas, porque ali era uma área biológica, reserva biológica, e agora o que vão dizer os tratados internacionais, as nações? Nada disso, nós somos soberanos. Nós temos que usar a nossa soberania. E esta casa aqui, o Congresso, está para defender a soberania nacional. Tenham a coragem de
tornar sem efeito toda aquela área como reserva biológica e refazê-la para onde realmente ela pode existir, aquilo que o nosso amigo Gregory propôs. E entreguem esta área, que já está antropizada, para os órgãos fundiários regularizar, e nós estaremos compatibilizando a atividade produtiva com a atividade ambiental. O que não pode é continuar esses dois órgãos falar línguas diferentes. O INCRA, que encravou, infelizmente, não funciona mais. É uma vergonha. Eu fui relator de uma lei que era para agilizar, deputado Weberton, a regularização fundiária. Já tem 3 anos que essa lei foi aprovada e o resultado é pífio. Nem 2% das áreas foram regularizadas. Nem 2%. Então já não sei para onde correr. E o ICMBio tem que reconhecer, ainda não existia naquela época o ICMBio, que houve desídia dos órgãos ambientais para a implementação da reserva biológica. E vocês têm que entender que aquela nossa região é uma região de fronteira. Que diante daquele convite, entregar para não entregar, trazer o homem sem terra para todo mundo foi, na esperança de ter um pedaço de terra para trabalhar. E agora vai ser expulso como bandido? Na minha cabeça não entra. Eu acho que se houver um pouco de equilíbrio, de bom senso, vamos sentar à mesa. Vamos sentar à mesa, vamos chamar o Ministério Público, vamos chamar o Instituto de Terra do Estado do Maranhão, o INCRA, o ICMBio, todos os órgãos envolvidos, né? O ITERMA, o Instituto de Terra do Maranhão, todos os órgãos interessados, e vamos falar a mesma língua. Afinal, todos somos irmãos brasileiros. Porque, do contrário, doutor João Novaes, eu estou triste. Porque, por exemplo, se eu cometer um crime e matar de Jesus, né? Logo eu vou solto. É o primário, uns antecedentes, etc. Mas se eu matar o macaco, aí eu estou lascado. Então o ser humano não está valendo mais nada. Houve uma inversão de valores, Nós temos que sentar, colocar ideologias de lado, nada de ONGs, elas são maléficas nesta questão ambiental, tá? E vamos sentar para discutir com o bom senso, com a razão, porque direito não é nada mais, nada menos do que bom senso. Então vamos colocar isso em prática, e já quero me colocar à disposição do deputado Weberton. O senhor não convidou, mas eu sou oferecido, sou enxerido, como ele diz na gíria, para estar nessa reunião lá do Maranhão com o Ministério Público. O senhor não só está convidado, como o senhor é o autor da reunião. Eu quero estar presente lá nesta reunião, discutir. Vai ser entre 10 e 20 de julho, ó. Ele vai marcar e eu vejo os ela até só não pode ser dia 27, porque eu vou completar 74 anos nesse dia. Eu vou tomar umas aí para festejar. Tá? Então, minha gente, doutor João Novaes, eu senti que o senhor tem equilíbrio, que o senhor tem bom senso, que o senhor sente que não pode cometer injustiças. Então, vou reiterar o pedido do deputado Giovanni. Lá não tem bandidos. Tem muitas famílias assentadas legitimamente. Mande tirar essa polícia de lá. E eu quero aproveitar para fazer uma denúncia que me chegou às mãos, que não tem nada a ver com o meio ambiente, mas quero pedir ao presidente que adote as providências através da comissão. Na área indígena, lá ao Aguajá, a Polícia Federal está arrepiando, como se diz na gíria. Está cometendo arbitrariedades. Armados, fortemente armados, e expulsando a turma lá. Sem indenização, sem coisa nenhuma. Aliás, essa indenização do governo é potoca. O Giovanni já falou. O que vale 10 mil, querem pagar 1.000. O que vale 5 mil, querem pagar 500. Não, que é isso? Tem que ser o preço justo. E o preço justo é o preço de mercado. Isso é o que diz a lei. Mas se vocês forem acreditar, vocês produtores rurais lá, que vão receber indenização justa, tirem o cavalinho da chuva.
Vão brigar 10, 20 anos, talvez os filhos de vocês possam receber com a correção monetária. Porque se depender da esfera administrativa, essas indenizações não são justas. Não são justas. Primeiro que vão dizer que vocês não tinham terra, que a terra era da União, etc, etc. Que terra indígena não pode ser indenizada. Costumo dizer que terra do meio ambiente também não. E não é por aí o caminho. Eu acho que tem que haver o diálogo, o entendimento, para que nós possamos mostrar que o Brasil precisa do meio ambiente. Todos nós precisamos. Para nós, primeiro para nós. Depois, como consequência natural, vai servir para o mundo. Mas precisamos também da produção agrícola. Precisamos de alimentos. Porque que adianta ter o meio ambiente se o cidadão não tem o que comer? Então vamos compatibilizar essas ações e eu tenho certeza, se nós sentarmos com espírito desprevenido, sem preconceito nenhum, nós vamos chegar a um bom senso, um entendimento, e quem vai lucrar é o Maranhão, é o Brasil e todos os brasileiros. Muito obrigado. Ok. Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, deputado Asdrubal Mendes, e agora eu vou passar aqui para o João Novaes, para ele fazer as suas considerações nas duas palavras que foram aqui proferidas, né, a do deputado Giovanni Queiroz e a do Asdrubal. Aí, continuando a lista de inscritos, nós temos a deputada Vianney Bringel e mais 3 inscritos. Né? Eu gostaria só de pedir assim, objetividade de todos, nós estamos aqui sendo tolerantes quanto à questão do tempo, vocês podem ver, mas pedir um pouquinho mais de objetividade nas palavras, até por conta da nossa ordem do dia. Né? Daqui a pouco vai começar a sessão ordinária aqui na casa e nós vamos ter que encerrar. Então, pela ordem, presidente, sim. Queria pedir desculpas, mas eu tenho que me retirar, porque aqui a gente não tem o dom da ubiquidade, mas tem que fazer o jogo. E ajeitando. Eu tenho uma reunião na Comissão de Esportes, também, que eu faço parte, e queria pedir licença para me retirar e agradecer a presença de todos que aqui vieram nos prestigiar. Tá. Tá, eu gostaria... O vídeo tá pronto aí? Deputado Asdrubal. Deputado Asdrubal. Tem um vídeo aqui que eles fizeram de 2 minutos e eles estão pedindo que a gente passasse esse vídeo agora. Então, se o senhor puder só assistir o vídeo, são 2 minutos e 13 segundos, para ser mais preciso. E aí a gente já lhe liberaria. Foi produzido pela associação, pela Provale, né? Tá. Ela está só autorizando aqui. Enquanto eles já providenciam, eu queria aqui também já esclarecer assim, desde o início da reunião, nós estamos aqui ouvindo todos os senhores, fiz questão ainda, né, todos os meus pronunciamentos aqui foram muito diretos ao ponto, com perguntas e com tudo, até para a gente aqui extrair o máximo possível aqui do representante do ICMBio que cuida dessa área, né, as soluções daqui para frente. Eu costumo dizer, deputada Vianney Bringel, e agora há pouco, mais cedo, pela manhã, eu conversando com alguns membros lá da reserva, eu disse, olha, se a gente quiser vir aqui fazer discurso, reclamar, brigar, ou vir com o coração magoado, com muita raiva, com tudo, a gente tem aqui motivos de sobras para fazer. Mas também, se nós quisermos vir com o espírito de quê? De que a partir de agora que se estabeleceu essa mesa, né, de diálogo, procurar construir uma solução daqui para frente, também nós temos as condições de fazer isso. E o que nós queremos, na verdade, é isso. A prova disso, que várias opções já foram dadas aqui. Essa portaria 190, Asdrubal, ela cria aqui um conselho consultivo lá da reserva, ela dá 90 dias para que seja instituído seu regimento interno. Então, dia 20 de maio foi publicada, então nós temos até o dia 20 de agosto para ser feito a publicação do seu regimento interno. Então, eu acho que o primeiro grande passo, né, Tânia, é esse, empossar esse conselho consultivo e aprovar o seu regimento interno. Isso é muito importante. Paralelo a isso, nós temos já essa reunião no Ministério Público, eu estou falando aqui como encaminhamento, né? E a terceira questão é uma das opções. Esse decreto legislativo que eu dei entrada aqui, 914, né, que alguns técnicos lá do ICMBio até disseram que foi radical demais, e eu volto a dizer, nós não estamos aqui
pela radicalidade, né? Dizer, olha, nós não abrimos mão, é por aqui. Não, nós queremos caminhos, nós estamos dando um para vocês, né? Que é a questão da sustação desse decreto, né? Que institui a reserva Gurupi, então acaba com o decreto e se cria uma nova reserva com os seus novos limites e com as suas demarcações justas, conversados aí com a mesa. Então, também tem essa opção, João Novaes, que pode ser dada e isso é importante vocês darem uma estudada aí para frente. Então, o vídeo está ok? Passar aqui os 2 minutos, porque eu já peguei mais 2 do Asdrubal, deu 4 e pouco. A reserva biológica do Gurupi fora criada em 1988, através do decreto presidencial número 95.614/88, e tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais na área, sem interferência humana. Porém, há na área gerações de famílias pré-existentes à criação da Rebio e que estão sofrendo tanto nas omissões do poder público em realizar a desapropriação, como também denunciam abuso de autoridade praticada por fiscais ambientais ligados ao ICMBio. Se você der um facão, ele pega aquele facão, ele toma, rapaz, podia lhe bater as costas com esse facão. Ele quer falar comigo, esse problema. Se eu lhe pegar com esse facão, eu digo, meu patrão, estou com 53 anos, não custa mango, até correndo atrás de mim, nem anda me tocando na frente. Primeiro homem está dizendo que você vai me bater, é você. Você presta atenção bem direitinho para bater, porque eu vou fazer chover de cima para baixo. Vou lá, vou em Brasília e vou denunciar. Quer dizer que eles chegaram e levaram as coisas que não era para dono. Lá não era para dono, lá tem gente. Lá tem gente. Uma coisa dessa não era para ter feito. Pegaram o motor, pegaram tudo lá do homem. Fizemos o quê? Segundo o parágrafo 1º do artigo 10 do decreto que criou a reserva, diz que os imóveis inseridos nesta área são de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas. Porém, apesar de muitas famílias até possuírem registro no cartório de imóveis, ora titulandas em data anterior à criação da Rebio, décadas se passaram e nem sequer um processo regular de desapropriação foi iniciado. Além disso, sob alegação ao cumprimento do 2º do mesmo artigo, que proíbe a visitação pública, exceto para objetivo educacional, constantemente os fiscais do ICMBio, que já são apelidados de coronéis ambientais, assolam a vida dos moradores da reserva do Gurupi, que constantemente se queixam de abuso de autoridade com cobrança de propina para o acesso às suas terras. Também alegam que o referido decreto havia caducado em razão de haver passado 5 anos. A lei é muito clara. Após 5 anos a edição do decreto, sem que tenha havido qualquer tipo de processo de desapropriação, ocorre o efeito da caducidade. E assim perde o respectivo decreto todo o seu efeito. É isso, deputado Asdrubal. Eu passo aqui a palavra para o senhor João Novaes e aí a gente já segue a lista dos inscritos. Lembrando que no encerramento aqui da fala dele, a gente já encerra aqui a lista de inscrições, tá? Então, quem for ainda se inscrever, levantar o braço, né? Que é feito aqui. Então, tá. Seu João. Ok. Então, só para fazer um primeiro esclarecimento, porque o deputado Asdrubal, acho que fez uma afirmação, pergunta, então, só para deixar claro que, diferente do caso das terras indígenas, as unidades de conservação, ela se prevê a indenização pela terra. Então, assim, todas as benfeitorias e a terra são objetos de indenização. Nós temos uma experiência que, para nós, é bastante exitosa, apesar do ponto de vista do procedimento da regulação fundiária, apesar de que, numa escala bem inferior à que nós gostaríamos de ter capacidade de fazer, mas as iniciativas de regulação fundiária que têm sido realizadas, mais de 80% é por acordo com os proprietários. Então, assim, para nós é um indicador bastante satisfatório, porque o ideal era ser 100%. A ideia nossa é que cada vez mais possa ser no entendimento que esse processo evolua. Tem aqui uma questão
das 3 questões que o deputado Everton tinha levantado inicialmente, e que já bate com os encaminhamentos que o deputado Giovanni e o deputado Ajuba colocaram, que é, primeiro, com relação à questão do procedimento de regulação fundiária, ou seja, isso aí já fica claro que é o procedimento normal de levantar a documentação, fazer o levantamento de benfeitorias, instruir o processo a partir desses dados e garantir ou a indenização ou, enquanto não tem a indenização, para que as famílias possam ter condições, inclusive, de adquirir terras onde desejar, onde assim for conveniente, até lá buscar um termo de ajuste de conduta, um termo de compromisso, para que se definam procedimentos de forma que a família possa viver com dignidade até essa indenização acontecer, sem prejuízos e sem ameaças. Isso é um aspecto. Porém, nós temos públicos distintos, porque no caso do público da reforma agrária, o agricultor familiar, que muitas vezes tem uma terra pequena, um imóvel com uma casa simples, que quando vai somar o que vai ser indenizado, é insignificante para, por exemplo, adquirir um imóvel, independente da indenização. Essas famílias elas têm que ser objeto de serem beneficiadas com acesso a terras em outro local pelo próprio poder público, e não com o dinheiro que ela vai receber apenas. Então, assim, existe a própria lei do SNUC, a própria lei que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela já prevê que as comunidades, que esse público vulnerável, as comunidades tradicionais, sejam beneficiadas do programa de reassentamento. O grande desafio que nós temos nesse aspecto é o de garantir a implementação. Eu ponderaria, aí até já chegando na terceira questão, que seria a dúvida sobre o início da construção dos TACs. Os TACs, eles teriam, ou seja, os termos de ajuste de conduta com os moradores, eles teriam 2 objetivos. O primeiro, no aspecto de busca da indenização, a de iniciar a instrução dos processos e identificar, não tendo recurso imediato ou não tendo uma alternativa de solução imediata, pelo menos garantir o termo de ajuste de conduta para que as famílias possam manter seu trabalho e sua produção com dignidade, sem ameaça, com segurança jurídica, enquanto não recebe a indenização justa por aquilo. Isso é um aspecto. Porém, tem as questões que foram levantadas aqui da proposta de alteração de limites. Eu ponderaria, com base nesse encaminhamento da reunião que nós teremos em breve com o Ministério Público Federal, em que não só as representações aqui de municípios e associações, além dos parlamentares, Estado e União participando, nós teremos também a possibilidade, não só nesse momento, mas também com as discussões a partir da instituição do Conselho Gestor da Unidade no mês de julho, onde nós vamos ter um fórum permanente de diálogo local para discutir caminhos e soluções para cada um dos problemas, porque nós não é uma situação que é idêntica em cada pedaço da Rebio. Nós temos uma região na Rebio que nós vamos ver que tem poceiros sendo expulsos por proprietários não legítimos. Nós temos casos, por exemplo, de poceiros antigos que viviam lá há décadas, que foram incentivados pelo poder público. Teve gente que adquiriu posse ou título ilegal e conseguiu despejo das famílias que estavam lá antes. Nesse caso, eu ainda acolho, ainda assim, a indignação pela omissão pública, porque o poder público também tem que ter agido. Embora que a ação do privado ilegal foi quem motivou a ação judicial, porque levou o título, o juiz, a princípio, entendeu que aquele título é legítimo, emitiu a liminar e despejou famílias que foram lá. Tem uma situação que é crítica, talvez alguns que estejam aqui talvez o Gregory possa confirmar, porque nós tivemos situação, por exemplo, de famílias induzidas pelo poder público para ir para a região, para receber, e sem uma política mais organizada, as pessoas eram levadas por proprietários não legítimos, que não tinham nenhuma titulação, como eram áreas, algumas dessas áreas não tinham água, e as famílias eram incentivadas a vender madeira, árvore por água. O ilegal levava água toda semana e levava a madeira que a família cortava. No final de 2 anos, parte dessas famílias foram expulsas por proprietários ilegais que conseguiram eliminar.
Ou seja, tem um fator, um cenário de coisas que eu acho que é isso que eu colocaria no contexto das injustiças. Porque nós temos que ter o cuidado para que as pessoas de bem, que são a grande maioria das famílias que estão lá, não legitimem. Né? Eu acredito que as representações que estão aqui nesse plenário, nesse momento, nessa mesa, os municípios, representam um esforço de legalização e de moralidade na região que o poder público federal, estadual, municipal tem que se somar. E aí talvez esse esforço é o que vai garantir que a gente possa talvez tirar o que o deputado Ajuba chamou de ideologias. Porque a gente fica vulnerável, todo mundo fica vulnerável com o que pode estar se somando. O próprio Ministério Público, talvez mais do que qualquer ONG internacional, porque eu nunca recebi nenhum documento de nenhuma ONG internacional falando sobre o caso, mas do Ministério Público, nós temos decisões judiciais determinando a fiscalização e o embargo de áreas. Não é nem recomendação. Nós temos decisões judiciais que está, inclusive, em vigor, determinando isso, porque são vários atores envolvidos com o tema na região. Na verdade, em cada região tem os seus atores. Nessa, tem o Ministério Público Federal, tem o Ministério Público Estadual, tem as entidades que também se preocupam com a questão ambiental e tem as que se preocupam com a questão ambiental e com as famílias. Eu tenho a certeza de que se a gente se desarmar do ponto de vista de dogmas e compreender que nós não podemos deixar de abrir mão de duas coisas essenciais. A primeira, do reconhecimento, que para mim ficou muito claro na fala do representante, da importância ambiental e de que a área tem um papel para a conservação ambiental. E aí, embora eles não falaram isso, eu não tenho a menor dúvida, que é questão de tempo. O Brasil quase aprovou, nas últimas rodadas internacionais sobre mudanças climáticas, a previsão do pagamento por floresta em pé. Ou seja, por pouco, é questão de tempo para que nós possamos estar discutindo benefícios para essas regiões a partir da floresta em pé. Agora, quando eu falo dos tratados internacionais, eu quero lembrar que é porque nós nos comprometemos com isso. O Congresso aprovou. É uma cota de dizer, nós estamos aceitando que nós vamos garantir esse 10% dos biomas, no mínimo, para que nossa produção seja certificadamente verde, que nós não vamos acabar com tudo. Então, assim, eu não quero com isso criar uma situação de, embora eu entenda a preocupação de Vossas Excelências com relação a possíveis intervenções externas querer definir, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade e segurança para conduzir com soberania os destinos e os debates que são relevantes para o Brasil. E em qualquer região, sem ficar hierarquizando aqui, quando é do Sul, do Sudeste ou da Amazônia. Se for para hierarquizar, talvez a gente tivesse que começar com prioridade, mais atenção ainda para a Amazônia, e não o contrário. Mas, dentro desse desafio, eu estou muito tranquilo de que eu acho que nós temos um momento de maturidade política no Brasil. Porque esse problema já passou por vários governos, ele já passou por várias famílias, várias pessoas já morreram e várias já nasceram, inclusive, dentro da Rebil. E nós não podemos desprezar o cenário de compreensão e de maturidade que nós temos hoje, que torna cada momento um momento diferente. Então, talvez eu concluo com... Eu não sei se ficou alguma das questões colocadas, não, acho que é isso. Eu concluiria, nesse caso, talvez a questão da fiscalização, como mesmo foi falado, tem situações de desmatamento ilegal que, se a gente não for lá conter, não vai sobrar nem esse restinho da área que podia ser, ainda como uma proposta alternativa, ainda que seja redefinir limites, né, que a princípio eu acho que é possível que haja saída sem isso, mas nós temos que discutir, não tem problema. Vamos botar isso na mesa, vamos ver o que é que seria prioritário ou não. Eu ponderaria, inclusive, talvez um dos dogmas que a gente não pode ter é que, por exemplo, para que lá fosse dito uma das áreas prioritárias, às vezes podia-se ter famílias existindo dentro de uma floresta e elas terem que ser retiradas. Sinceramente, se for para garantir que aquela área no futuro não haja expectativa de ampliar o desmatamento sobre ela, por que não? Talvez há 30 anos atrás, esse foi o motivo de que boa parte da área tenha sido Rebil, porque era para indenizar, para colocar essas famílias em uma área muito mais apta para a agricultura, que não tivesse tanto impacto sobre refúgio de animais tão importantes, de flora tão importantes como é naquela região da Amazônia Oriental. O problema é que, de lá para cá, muita coisa aconteceu. A dinâmica de ocupação do solo. Uma das coisas que eu acho que a gestão pública na área de unidade de conservação tem que encarar é que, ainda que, e está muito claro que boa parte do desmatamento ocorrido nos últimos 30 anos
foi responsável pelo aumento dessa degradação que nós temos na Rebio hoje. Nós temos 3 etapas, inclusive tem estudos mostrando isso. O que era a cobertura florestal da Rebio em 1980, 1990 e 2005. E está muito claro que a expectativa de consolidação, talvez até pela insegurança, pelo conflito, talvez, é isso que eu estou querendo provocar, talvez como um questionamento para como uma gestão como um todo. Em vez de garantir apenas com a fiscalização a segurança da diminuição do impacto do desmatamento, às vezes acaba enxugando gelo. Porque às vezes é muito melhor buscar um entendimento coletivo sobre o que é a área para conservação e área para uso, e dar segurança a todo mundo, e não permitir mais nenhuma forma de uso em determinadas áreas, do que faz uma ação de fiscalização aqui, aí embarca aqui uma área, aí sai, vai para outra, e aí parece que fica aquela coisa do queijo sendo comido por dentro. Quando a gente menos imagina, fica a expectativa de pessoas que lutaram para se afirmar na área, buscando a legitimidade, e o órgão ambiental tentando mostrar que aquela área foi desmatada. Então, eu estou querendo mostrar com isso o seguinte: primeiro, que é uma complexidade que precisa ser compreendida por todos os lados. E o Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente estão compreendendo que tem que estar aberto para construir soluções compreendendo essa complexidade. Mas que todos os atores também estejam. E aí vamos sentar, vamos identificar a área, a reserva biológica, em todos os seus aspectos. Vamos ter coragem e transparência para saber identificar e separar o joio do trigo. Porque eu tenho certeza que nenhum deputado que aqui esteve presente, que se posicionou, vai querer legitimar o que determinados atores fizeram de errado hoje, até lá. Fora que alguns atores talvez tivessem cometido alguma situação irregular frente a uma situação de forte violência ou de negação de direitos. Até nisso nós temos que saber separar o que é esse tipo de comportamento, que nós vamos dizer, tá, vamos reconhecer que não dá para a gente tratar esse tipo de atitude ilegal como a atitude ilegal mais grave. Então, acho que nesse sentido, nesse espírito desarmado de buscar uma solução sistêmica para a Rebio, compreendendo o direito das comunidades, o papel do protagonismo que os municípios, os parlamentares, o Estado do Maranhão, inclusive, porque tem seu momento, seu papel no âmbito da gestão territorial, tem para contribuir com uma solução definitiva. Deputado, queria direito à réplica, e já me antecipando, pedindo licença a todos, e a Vossa Excelência, porque temos uma reunião às 16h30, e vou justificar a ausência de Vossa Excelência, que lá também deveria estar, na reunião de bancada, que nós temos agora, para definirmos as situações sérias de procedimentos de plenário. Mas eu queria só fazer mais uma observação, doutor. Doutor João Novaes, eu tenho 66 anos, estou no meu 5º mandato de deputado federal. Eu já fui prefeito, deputado estadual e estou aqui hoje. Eu já ouvi